Olá, concurseiro! Vamos resolver mais uma questão de concurso, mas antes disso você já pode deixar a sua curtida, o seu comentário, porque dessa maneira eu vou saber que esse conteúdo está sendo útil para você e produzirei mais conteúdo ainda para todos os concurseiros. Vamos então resolver uma questão do concurso da SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, concurso de 2013, realizado aí pela Banca IADES. O enunciado da questão era o seguinte: a tabela a seguir apresenta os resultados de uma enquete com 1.000 pessoas a respeito da satisfação no trabalho. Então temos aí um conceito associado à satisfação no trabalho e a frequência que os empregados atribuíram aí a cada conceito. Bem, qual o tipo de variável que está sendo estudada nessa tabela? Então temos aí as opções: variável nominal e numérica, nominal e cardinal, nominal e qualitativa, ordinal e qualitativa, ordinal e quantitativa. Bom, antes de resolver essa questão, vamos então ver os tipos de variáveis que são úteis na análise estatística. Então, na estatística, nós podemos identificar basicamente dois tipos de variáveis: variáveis qualitativas, também conhecidas como variáveis categóricas, que se subdividem em variáveis qualitativas nominal. Temos aí dentre elas também a dicotômica, um caso especial, e temos também variáveis qualitativas ordinais. Então temos variáveis qualitativas e também variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas subdividem-se em variáveis discretas e também variáveis contínuas. Então temos aí um overview dos tipos de variáveis de interesse no estudo da estatística. Bem, vamos então falar de níveis de mensuração. Quando falamos de níveis de mensuração, temos também 4 subdivisões. Vamos falar do nível nominal de mensuração, que é o nível em que os dados consistem apenas em nomes, rótulos ou categorias, e eles não podem ser ordenados. Vamos a exemplos. Por exemplo, sexo. Sexo masculino ou feminino, não faz sentido algum ordenar sexo. Podemos falar também de região de procedência. Temos aí, por exemplo, região norte, região nordeste, região centro-oeste, sudeste e sul, regiões do Brasil, por exemplo. São variáveis, nesse caso, qualitativas ou categóricas, que têm um nível nominal de mensuração. Podemos dar um outro exemplo, a religião, judeu, católico, protestante. Então veja que os dados apenas nominam, né? Eles são nominados aqui, eles nominam as variáveis de interesse. Podemos falar ainda do nível ordinal de mensuração. No nível ordinal de mensuração, os dados envolvem alguma ordem, mas a diferença entre esses dados não pode ser determinada, ou ainda podemos dizer que não faz sentido. Por exemplo, grau de instrução. Se falarmos de ensino fundamental, médio e superior, estamos falando do nível ordinal de mensuração. Ainda status socioeconômicos, como classes A, B, C e D, podem ser estabelecida alguma ordem aí nesse tipo de dado. Vamos falar então do nível intervalar de mensuração. Esse nível é semelhante ao ordinal,
mas pode-se determinar a diferença entre os valores. Todavia, não existe um zero natural de partida, né? Um zero inerente a esses valores. Um valor que indique ausência. Vamos a um exemplo. Por exemplo, 50 graus Celsius não é 2 vezes mais quente que 25 graus Celsius. Então, podemos ter aqui um zero arbitrário. Quando dizemos 0 graus, na verdade, arbitramos ali a uma determinada característica física da matéria, o ponto 0 grau. Bem, então temos vários exemplos no nível intervalar de mensuração. Peso, altura, volume e assim por diante, né? Vários exemplos de variáveis de interesse. Vamos falar ainda do nível razão de mensuração, que é análogo ao nível intervalar de mensuração, mas agora existe um ponto de partida, existe um zero natural inerente ao processo, né? Onde esse zero indica a ausência. Um exemplo clássico é... Bom, vamos falar ainda aqui que para esse nível, tanto as diferenças quanto a razão, tanto a diferença quanto a razão, fazem sentido. Faz diferença aqui. É o caso, por exemplo, da temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin existe um zero natural de partida, né? Um ponto em que indica ausência de. Bem, então, o nível de mensuração na estatística é muito importante ser identificado nas variáveis de estudos, porque dependendo do nível de mensuração da variável, nós podemos escolher aí a técnica estatística mais adequada para lidar com os dados. Por exemplo, as variáveis com níveis de mensuração nominal ou ordinal são denominadas qualitativas, enquanto as variáveis com níveis de mensuração intervalar ou razão são variáveis quantitativas e, de acordo com essa classificação, vamos empregar uma ou outra técnica estatística. Bem, vamos voltar então à questão. Então nós temos aí um conceito nesses empregados, a satisfação no trabalho, né? E esse nível de satisfação, esse conceito de satisfação, naturalmente, ele pode ser ordenado. Veja que eu posso estar muito satisfeito ou ainda muito insatisfeito nesse trabalho. Então, nós estamos falando aí, estamos nomeando, né, esses níveis de satisfação. Então, trata-se de uma variável qualitativa ou categórica, e eu posso ordenar esse conceito de satisfação. Portanto, rapidamente identificamos aqui a opção D como a opção correta, e você aprendeu aí, então, a classificação ou a tipificação das variáveis de interesse, os tipos de variáveis de interesse na estatística, né? Então, normalmente, a estatística descritiva, você começa aprendendo aí os tipos de variáveis para começar a debruçar nos conceitos de estatística. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, desses conceitos, e se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, dá uma curtida, porque assim eu saberei que esse conteúdo está sendo muito útil. E se você deseja adquirir materiais de preparação para concurso público, veja na descrição desse vídeo todos os materiais que eu disponibilizo para você, envie um e-mail e eu terei a satisfação de responder lhe dizendo como adquirir esse material. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.